Olá, muito bom dia para você. Tá no ar mais um Tribuna da Bola, aqui na tela da TV Tribuna, nesse sabadão de muito futebol pernambucano em campo. Hoje a gente vai falar muito do esporte que tropeçou na última quinta-feira, deixou escapar a liderança da Série B, mas a gente vai falar também sobre o Santa Cruz. O tricolor tem compromisso na Arena de Pernambuco pela Série C e o Náutico joga fora de casa. Tem duelo contra o Vila Nova. O Timbu quer voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Aproveita que você está ligadinho aqui na tela da TV Tribuna e já segue a gente. O endereço você confere aqui embaixo no Instagram. Programa Tribuna da Bola, tá certo? Tudo junto, muito fácil para você. Também estou lá no Instagram, o @RafaelAraújoTV. E você, além de assistir o nosso Tribuna da Bola pelo canal 4.1, pode também acompanhar pelo youtube.com/TV Tribuna PR. Muito fácil, muito simples e seja sempre muito bem-vindo aqui todas as manhãs de sábado, deixando você bem informado. E sempre, sempre eu trago um convidado muito especial e hoje não seria diferente. Por sinal, é a primeira convidada, uma mulher que entende muito de futebol e, claro, não poderia ficar de fora do nosso convite. Eu agradeço já desde já a nossa querida Fernanda Durão. Fernanda, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Agradecer a grande audiência que você tem, né? Um programa que é novo aqui na TV Tribuna, mas que já vem fazendo muito sucesso. E parabenizar pela condução do programa e agradecer pelo convite mais uma vez. A gente vai falar muito sobre futebol, porque está tendo Copa do Mundo, os times daqui estão jogando, tem muita coisa para a gente falar. Não para. Realmente, o futebol pernambucano não para, porque a gente tem a Série B, né? A gente tem a Série C rolando, a Série D também. Então, você fica sempre ligado aqui no Tribuna da Bola. E sem perder tempo, a gente começa falando sobre o Santa Cruz. O tricolor que entra em campo neste sábado às 7 da noite na Arena contra o Ipiranga de Erechim, jogo pela 11ª rodada da Série C. Duelo importante, para o Santa, mas na coletiva de imprensa, o zagueiro Edson Miranda, ele respondeu a um questionamento, que é com relação a extracampo. O que é que o extracampo... Será que o extracampo, na verdade, está provocando algum momento de instabilidade no elenco? Sim ou não? A gente confere o que falou o zagueiro Coral agora. Os resultados do Santa estão vindo, né? A gente tá vendo, realmente foi um crescimento, né? A situação tem sido bem diferente desde que o Christian chegou, mas a gente sabe também que fora das 4 linhas, o Santa tem passado por alguns problemas, mas, apesar disso, vocês dentro de campo estão entregando esse resultado. Eu quero saber como é que tá sendo para vocês, lidar com tudo isso que vem acontecendo e ainda assim conseguir entregar isso, esses resultados para a torcida, que tem sido tão importante para que o Santa consiga, evoluir e os problemas acabarem eventualmente sendo resolvidos. Eu acho que a nossa parte, independente de como tá o extracampo, se está acontecendo coisa ou não, é dentro de campo, né? O que a gente está no nosso controle é dar o nosso sangue, dar o nosso máximo dentro de campo. As coisas fora de campo, eu acho que dá para ver que não está interferindo. A gente está dando o nosso máximo, isso é notável e é isso, cara. A gente espera que com os resultados a gente consiga dar uma força aí, uma ajuda para que se resolva, né? Porque com resultado positivo é mais fácil resolver algumas coisas fora de campo do que resultados negativos. E continuar dando o nosso máximo para ver se uma hora resolva aí e a gente fica tudo na mesma página. Bom, pelo menos dentro de campo, essas situações extracampo, pelo jeito não está não está refletindo, porque o time venceu, o Santa Cruz vem crescendo no campeonato, no Brasileiro da Série C, está ali pertinho já do grupo, do G8, que é o grupo dos 8 melhores na competição. E o extracampo que a gente fala, Fernanda, é a questão principalmente de salários atrasados. O problema que o Santa Cruz sempre tem, Rafa? Problemas financeiros, mas eu acho que essa questão, como o Edson bem falou, essa questão, extracampo de salários atrasados, até das próprias premiações, dos próprios bichos que às vezes não chegam. Direito de imagem. Os direitos de imagem Verdade. também nos jogadores. A gente sabe o trabalho que o presidente do Santa, o Bruno Rodrigues, vem fazendo para tentar melhorar isso, inclusive até com o empate, porque ele não dá bicho dentro de casa para empate, mas ele deu na última vez que o Santa Cruz empatou. Ele está tentando, reforçar, fazer com que o time volte a ter força. E eu acho que a mudança também no comando técnico do Santa
teve muito esse fator, porque eu acredito que agora, né, o Christian conseguiu melhorar taticamente a equipe do Santa Cruz e agora eu acredito que os jogadores estão com fôlego, com ânimo para poder disputar realmente a Série C e ficar lá no grupo dos melhores colocados. Eu acho que é isso. E como a gente está falando do Santa, Fernanda, e você citou aí o Christian de Souza, que é o treinador do Santa Cruz. E a nossa repórter Gabi Mendes aproveitou para bater um papo exclusivo exatamente com o Christian, que vem fazendo um trabalho muito importante no Santa. E olha, um detalhe, viu? O Christian de Souza, ele segue, Fernanda, invicto nesta Série C, tanto, né, pelo trabalho que ele fez no Amazonas, como também atualmente no Santa Cruz. Mas vamos conferir essa entrevista agora. Diretamente aqui da sala de imprensa do Arruda, para a gente conversar um pouquinho com o Christian de Souza, que chegou, trouxe ânimo ao Santa Cruz, que precisava, né, dessa reação na Série C do Campeonato Brasileiro. Queria que o senhor falasse, né, do quanto que tem sido importante esses últimos resultados para o Santa Cruz, para trazer ânimo, né, de fato, para o pessoal aí, que o senhor administra. Como é que está sendo? Prazer estar falando contigo novamente. É o trabalho, é dia a dia. Nós chegamos numa condição difícil, né? Sabíamos que os resultados não era aquilo que a direção esperava, a torcida esperava, mas com muito trabalho encontramos um grupo muito dedicado, um grupo de homens, um perfil de caráter e comportamental sensacional, e é mérito dos jogadores, a gente está conseguindo retomar, mas sabendo ainda que a gente tem muito por fazer, não conquistamos nada e estamos apenas no início de um trabalho, de um processo de reorganização de equipe, de time, para buscar a classificação. Quando o senhor chegou aqui, né, o que é que o senhor acabou implementando que fez com que o Santa reagisse, né, depois de todas essas situações que vinham acontecendo, com todos os resultados que acabavam não vindo, mas que passaram a acontecer depois da sua chegada? Eu foquei na questão defensiva, eu deixei isso muito claro, até porque eu tinha enfrentado o Santa Cruz dias antes e tinha analisado, junto com a minha comissão lá em Manaus, precisava e necessitava de uma organização defensiva melhor, a gente tinha que ter mais compactação, tinha que ser um time mais equilibrado, uma bola parada defensiva também tinha que ser melhorada. Então, aspectos que geralmente são situações que a gente tem que arrumar quando chega numa equipe que não está tendo resultado. Isso é para mim, é para todo treinador. Eu costumo sempre, e a maioria deles iniciam pela organização defensiva. Primeiro não sofrer gols, para depois começar a se organizar para poder atacar melhor. Uma coisa está linkada na outra. Não tem como você atacar bem se você não defender bem, e vice-versa. Qual foi essa injeção de ânimo, né, que você conseguiu trazer para a equipe, para que a equipe entendesse realmente? Tudo bem que o senhor já falou que existe, né, um grupo disposto do outro lado, isso já é meio caminho andado, mas que injeção de ânimo foi essa para que o Santa, de fato, engrenasse? Primeiro, teve uma troca de comando e de perfil de comandante. Não quer dizer quem é melhor ou pior. Houve uma troca, né, de perfil. Eu não acredito muito em questões motivacionais, sabe? Eu já trabalhei com isso muito tempo, mas hoje em dia, da forma como é a característica dos atletas hoje em dia, isso aí já caiu em desuso. Não se precisa mais motivar ninguém. O que se precisa? Metodologia, um bom treinamento, uma boa análise de jogo, ser justo. O jogador, ele precisa perceber e ver na prática que o treinador é justo, que não leva em conta histórico, idade de jogador, relacionamento, e sim justiça. E é dessa forma que eu trabalho já há bastante tempo, é ser justo, ser simples, ser direto, pouca conversa, curto e grosso, passando para os jogadores aquilo que a gente quer de uma forma muito clara, usando a ferramenta do vídeo. E é dessa forma que a gente encaminhou e vem trabalhando essas últimas semanas. Professor, obrigada. Bom jogo para vocês, Obrigado a vocês. Tá? Obrigado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabi. Tá aí, então, o treinador do Santa invicto, né, nesta temporada. Vamos para o provável Santa Cruz para esse jogo de hoje contra o Ipiranga de Erechim na Arena, 7 da noite. Thiago Coelho ou Gabriel Souza? Essa é a dúvida, porque o Thiago Coelho tem sido o titular, né, mas o Gabriel veio na rodada passada, substituiu bem, sempre que é acionado tem feito, né, boas partidas, e aí essa possível dúvida, né? Thiago Coelho, Eurico, William Alves, Edson Miranda, Alex Juan, Pedro Favela, que também vive bom momento no Santa, Fabinho, Vitinho, Everaldo, Ronald, Heron ou então Quirino, provável time do Santa Cruz para encarar o Ipiranga. Beleza?
Seu palpite, viu, Fernanda, para a gente fechar o Santa, fechar o bloco, teu palpite para esse jogo? 2-1 Santa. Eu tinha colocado empate, né? Mas eu acho que vai ser na Arena de comigo aqui que Pernambuco. seria Em empate, off mudou. eu falei empate, mas vai ser na Arena de Pernambuco. Já tem mais de 7 mil ingressos vendidos. Eu acho que o Santa consegue continuar aí nessa pegada boa de vitória. Muito bem, a gente vai para o intervalo e a gente volta já com mais Tribuna da Bola. Não sai daí. Estamos de volta aqui com Tribuna da Bola. Você sabe, as manhãs de sábado não são mais iguais, porque agora você tem o Tribuna da Bola para ficar bem informado. Gente, e sem perder tempo, vamos falar agora do Timbu. O Náutico tem compromisso logo mais contra o Vila Nova fora de casa. O Timbu está de olho para retornar ao G6. E as informações com a repórter Joana Vilela. Hoje, às 19h, o Náutico entra em campo para enfrentar o Vila Nova fora de casa. A partida será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e é válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Náutico deixou o G6 e ocupa a 7ª posição na tabela. Já o Vila Nova vive boa fase e aparece na vice-liderança da competição. Para o confronto de hoje, o Timbu não vai poder contar com 3 peças importantes no setor ofensivo. Derek cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, além de Júlio Todinho e Paulo Sérgio, ambos em recuperação de lesão na coxa. Há quase 10 anos, o Náutico não vence o Vila Nova jogando fora de casa. Com esses desfalques no ataque, o desafio para o técnico Hélio dos Anjos é ainda maior na busca por um resultado positivo. Tá, então, obrigado, viu, Joana? Fernanda, jogo complicado para o Náutico, né? Enfrentar uma equipe como o Vila Nova que está lutando, né, para assumir a liderança depois do tropeço do Sport no meio de semana. E agora a gente fica imaginando o enredo dessa partida, que realmente vai ser complicada. Verdade, Rafa. Vai ser uma partida muito difícil para o técnico Hélio dos Anjos. Além disso, tudo envolve também esse tabu que o Náutico tem. Mas a gente fica aqui na torcida. Eu gosto muito do trabalho do técnico Hélio dos Anjos, do filho dele também, o Guilherme dos Anjos. Eu acho que eles têm condições, sim, de ir para vencer, mesmo não acreditando na vitória. Eu acho que o Náutico não consegue, até porque o Vila Nova está ali na 2ª posição, está buscando, né, ficar ali entre a liderança e os 3 primeiros colocados. Eu acho que onde o Sport também está ali na parte de cima da tabela. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil. Torço muito, quero que o Náutico traga essa vitória, mas pela experiência que eu tenho, pelo que eu venho acompanhando dessa Série B, eu acho que o Náutico não vence esse jogo. O Vila Nova só tem 2 derrotas, né, nesta Série B. Está ali na 2ª colocação com 25 pontos. Né, 25 pontos. O Náutico está lutando para voltar ao G6. Mas só lembrando, né, o Náutico fora de casa tem surpreendido, como a Fernanda mesmo falou. Então pode ser que esse seja a luz, né? Quem sabe é o jogo da redenção do Náutico, né? Quem sabe, para voltar de vez e não sair mais do G6 da Série B. Gente, vamos também ouvir, acompanhar, assistir o técnico Hélio dos Anjos, né? Porque o Náutico, obviamente, já está lá se preparando para essa partida, mas o técnico alvirrubro falou um pouco, né, de como foi essa preparação para esse duelo de logo mais contra o Vila Nova. O Luiz vem treinando muito bem, vem se preparando, é um jogador jovem. Nós temos outras opções também. Já treinamos todas as 2 ou 3 opções que a gente tem, mas nós temos alternativa, não tem por que lamentar, é uma pena. 2 jogadores importantes, o Todinho com probleminha muscular, mas já temos posição que é bem leve, mas a gente vai ter solução. Nós não temos por que lamentar, temos acima de tudo de dar força para quem vai entrar e força para a equipe ao natural. Um clube que vem crescendo muito nos últimos anos, tem batido na porta assim, do acesso, se estruturou muito bem, tem outro ótimo CT, ótima preparação, profissionalizou bem o clube, então começa a ter resultado dentro de campo. Ele está sempre entre os primeiros e temos que enaltecer o trabalho do comando, que é o do Guto, o trabalho do clube, e a gente sabe que nos últimos 5 jogos do Vila aqui dentro do seu campo, ele empatou 1 e ganhou 4. É um time que sabe fazer prevalecer mando de campo, presença do torcedor, mas é aquilo que eu frisei. Nós vamos estar preparados para enfrentar esse grande Vila. Esse jogo, né, do Náutico, Fernanda, é lá no Oba. O Oba, que é um estádio, né, bem apertado, um estádio pequeno, onde o torcedor fica perto ali, né, do campo de jogo e, claro, né, promovendo aquela pressão
nos jogadores adversários. É semelhante até o clima, digamos assim, nos aflitos. E por isso que o Hélio falou, né? O time em casa, o Vila Nova em casa, é muito forte. Na verdade, o Vila vem fazendo uma boa campanha em todo o campeonato, né? Mas em casa é muito forte e é muito complicado realmente enfrentar a equipe do Vila Nova. E o Hélio dos Anjos frisou isso aí, né? O retrospecto positivo desta equipe que é comandada pelo Guto Ferreira. Você conhece bem o Guto Ferreira também, né? Exatamente, Rafa. É o que eu falei antes da entrevista do Hélio. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu não vejo... gostaria, claro, a gente fica torcendo para que o Náutico venha com essa vitória, porque é importantíssimo para o clube que está tentando voltar aí para o G6, mas eu não acredito que vá vencer por todo o retrospecto do Vila Nova, pela posição que o Vila Nova se encontra hoje e pela força que o time tem dentro de casa. Então, acho que ou é um jogo para empate ou é um jogo para que o Náutico volte sem pontuar. A gente fica torcendo para que não, né? A gente espera que o Náutico consiga aí, pelo menos trazer um pontinho que já ajuda nessa 14ª rodada aí de Série B do Campeonato Brasileiro. E assim, o Náutico tem surpreendido, né? Quando falamos de jogos fora de casa, né? Longe dos aflitos, o Timbu tem conquistado bons resultados. Eu estava olhando aqui, gente, para trazer o provável time do Náutico. Vamos trazer o provável Náutico para esse jogo? Muriel, né? Reginaldo, Matheus Silva, Betão, Igor Fernandes, Leonais Souza, tem o Anderson, Dodô, o Juninho, Vinícius e o Vitor Andrade. Olhando esse time do Náutico, Fernanda, a gente vê o Dodô, né, que vive um bom momento também com a camisa alvirrubra, desde o Pernambucano, essa é a verdade. O Vinícius, que é um cara que é o principal jogador na minha visão dessa equipe alvirrubra. Você tem essa visão também? Eu acho que do meio para trás, né, para frente, o Náutico está bem, porque o Dodô é um jogador que vem ajudando muito, o Vinícius também, eu gosto muito dele. Eu acho que precisa só consertar um pouquinho essa estrutura toda como um todo, principalmente nesses jogos fora de casa, porque o Náutico precisa desse apoio, né, muito mais forte fora de casa, porque chegou numa situação na tabela que a gente sabe, daqui a pouquinho a gente vai passar de turno, vai para o segundo turno da competição, e o Náutico precisa trazer essas vitórias para poder engrenar e aí conseguir, né, ficar nesse grupo dos 6 melhores para poder passar, né, e tentar esse acesso, que é o que tanto o técnico Hélio quanto o Guilherme estão querendo para este ano. E o torcedor alvirrubro, né? E assim, a competição vai afunilando, as rodadas vão passando e a gente já começa a enxergar quem é quem no campeonato, né? Quais são as equipes que vão estar ali lutando pelo acesso, quem vai estar ali lutando contra o rebaixamento, quem não vai querer nada nessa competição. Tudo isso a gente vai acompanhando com o afunilar das rodadas. Gente, vamos continuar ainda falando aqui sobre o Timbu, sobre o Náutico, antes de chamarmos o intervalo. Eu queria saber também, Fernanda, a sua opinião. Você já falou aí sobre a expectativa para esse jogo. Mas deixa eu arrancar uma confiança tua. Será? Porque, olha, o jogo do Santa, a Fernanda, olha, eu acho que vai ser empate, Rafa, mas depois ela mudou. Foi. Eu convenci não, ela mudou. Conversando com ela em off, ela disse, não, o Santa vai vencer. Agora o Náutico, realmente o jogo é muito complicado. Mas será que o Náutico não pode surpreender lá, Fernanda? Eu falei da vitória, Rafa, porque assim, é o que vem fazendo no campeonato. O Christian também deu uma mudança totalmente na equipe, né? Uma mudança tática, deu mais confiança para os jogadores. Então, eu acho que por ser na Arena de Pernambuco, né, por ter a torcida presente, seria o fator, né? Eu acho que vai ajudar. O Náutico ele já não tem esse fator porque vai jogar fora e contra um adversário que é muito forte, que está muito forte na competição. Então, ainda continuo acreditando que não vai pontuar, mas lembrando aqui que estou torcendo para que traga esses pontos, porque minha torcida sempre vai ser por Pernambuco. Confesso que eu tentei, mas é o palpite e a gente respeita da Fernanda, né? E, de fato, né, o Náutico, quando falamos em confrontos com equipes que estão na parte de cima, o Náutico tem encarado dificuldades. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo? A gente vai para um breve intervalo e a gente volta. Hoje eu estou recebendo aqui a jornalista Fernanda Durão. A gente continua falando muito de futebol, tem o esporte. E claro, né, eu não posso esquecer, tem uma pessoa hoje aqui, viu, Mário? Eu já entreguei. Viu, Fernanda? Tá certo. Mário Júnior, tá? Boa. Não se assuste, ele vai estar aqui. Não. Mas parceiro. Vamos para o intervalo, a gente volta já. E a gente está de volta aqui com o nosso Tribuna da Bola na tela da TV Tribuna. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Marcílio, que vem na sequência, né, com o som da gente. Vem aí dançando, rebolando, forrosando. É o Marcílio que faz a festa nas manhãs da tela da TV Tribuna. Rapaz.
Aproveitar também e mandar um abraço. Rapaz, o meu tio, viu, Fernanda? Tá me assistindo. Tá. Ele me cobra, manda um alô. Um alô, meu tio Rubens, lá em Prazeres. Então deixa eu mandar um Manda beijo também, pro meu Fernanda. marido e pra minha filha, Maite, que só tem 2 anos, vai fazer 3, mas é jornalista, viu? Acho que já nasceu com a veia de jornalista, gosta de assistir. Comunicativa. Comunicativa. Então um cheiro grande pra você, viu, minha filha? Te amo. Que maravilha. Então, beijo também do papai para minha esposa Cássia e o meu filhão, né, o Tomás, que está assistindo. Mas vamos falar do esporte, gente? Vamos falar do Leão, porque o esporte abriu a rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira, tropeçou, empatou em casa, né, um jogo que tinha tudo para o esporte assumir a liderança e realmente decepcionou. Mas vamos fazer o seguinte, deixa a gente conferir o que falou o técnico Márcio Goiano sobre essa partida. O jogo, na verdade, a gente mais uma vez sabia da importância, né, da vitória, abrindo a rodada, né? Na rodada passada a gente fechou, né, sabendo de todos os resultados, e essa a gente sabia da importância em função de estar jogando em casa, sempre buscar os pontos, né, que a gente sabe da importância, você jogar a pressão para as outras equipes, né, que consequentemente iriam ainda jogar, né, para cumprir essa 14ª rodada. Então nós falamos, nós até mesmo pós-jogo contra a equipe do São Bernardo, a gente já tinha falado para mentalizar, né, a parte do otimismo, de saber da importância. Somamos um ponto fora jogando em casa e sabíamos da importância que era somar mais 3 pontos, né? Então a gente sabia dessa grandeza que é nesse momento da competição, né, a necessidade de pontuar. E com relação ao jogo, a gente sempre espera aquele algo mais, né? A única coisa que eu procurei falar com os atletas no intervalo era nós acabamos em alguns momentos, né? O adversário, a gente sabia a estrutura, o modelo de jogo. Um adversário que contra o América ele conseguiu reverter a situação, contra o CRB com resultado adverso ele também conseguiu reverter e igualou o jogo naquele jogo anterior. Tá, então, o esporte, mais uma vez, Fernanda, vacilou na última quinta-feira, poderia voltar à liderança, mas parece que o esporte não está querendo assumir a ponta da tabela, não. Enquanto isso, a gente confere alguns lances dessa partida na última quinta-feira, 1-1 na Ilha do Retiro. Fernanda. Rafa, quem assistiu o jogo, que esteve na Ilha do Retiro e quem assistiu de casa, pôde ver que foi um jogo lamentável para o esporte, um jogo muito ruim. O esporte teve a oportunidade de bater o Atlético, mas realmente jogou ruim, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, acabou levando aí esse gol de empate. E o que é péssimo para o esporte, porque os 2 próximos jogos do esporte são jogos muito fortes, contra equipes fortes que estão bem na tabela. Então, acho que contra o Fortaleza, por exemplo, o esporte, a gente sabe que o Fortaleza vem numa crescente, não só na Série B, mas no futebol nacional. É um time que a gente sabe, é um clube que vem lutando muito para estar entre os melhores, está crescendo muito. E aí o esporte vai enfrentar e ainda tem uns dias, né? 10 dias. Já chegou, né? Exatamente. 10 dias pela frente, quase 8 dias. Por aí, por aí. Mas, por exemplo, o Fortaleza teve um momento que estava na zona intermediária da tabela e agora já está chegando. Já está chegando novamente. Já está chegando. Joga nesse final de semana também. Só o esporte, né? Jogou nessa abertura. O esporte abriu, né, a rodada. Mas esse final de semana tem muitos jogos aí pela Série B. Agora, um cara que tem chamado a atenção é o Perotti, né? A gente viu aí o gol dele. O Perotti marcou o 6º gol. O 6º gol dele com a camisa do esporte nessa Série B. O time do Atlético Goianiense começou pressionando. O esporte no segundo tempo conseguiu equilibrar. Estava ganhando, gente, até os 50 minutos, acredito. Foi bem no final. Último lance. Né? Aí acho que é Léo Jacó, se eu não estiver enganado o nome dele. Chegou ali, vacilo total da defesa. Ó. E aí não pode, né, gente? Não pode. E o esporte não criou oportunidade nesse jogo, né, Rafa? Foram muita pouca possibilidade criada no jogo. E eu acho que isso também impactou muito para que o resultado fosse esse. E eu acho que, assim, a gente é muito bondoso de dizer que o empate valia. Porque para E vai ter que se recuperar agora. É forçado a se recuperar contra o Fortaleza, né? Gente, vamos falar agora também de Série D do Campeonato Brasileiro, porque Pernambuco continua vivo na competição. E os detalhes agora com a repórter Débora Ruana. Olá, Débora. A primeira fase da Série D chegou ao fim e Pernambuco segue representado por 2 equipes na luta pelo acesso. Central e Maguari garantiram vaga na segunda fase da competição, enquanto Retrô e Decisão se despediram.
O Central confirmou a classificação e segue sonhando com o retorno à Série C. Agora terá pela frente o Ferroviário. O primeiro duelo acontece neste domingo, às 15h no Lacerdão. Quem também segue vivo é o Maguari. Em sua primeira participação nacional, o Clube de Bonito faz campanha histórica e conquistou uma vaga na segunda fase. O próximo desafio será contra o Piauí, neste domingo, às 16h na Arena de Pernambuco. Já o Retrô não conseguiu avançar para a sequência da competição. A equipe ficou pelo caminho ainda na primeira fase e deu adeus ao sonho do acesso nesta temporada. O mesmo aconteceu com o Decisão. O clube lutou até as últimas rodadas, mas não somou pontos suficientes para garantir uma vaga entre os classificados do grupo. E com o fim da primeira fase, o futebol pernambucano segue sendo representado por Central e Maguari na Série D. E neste domingo, os dois clubes entram em campo para dar o primeiro passo rumo à próxima etapa da competição. Existe isso. Tô fora. Essa é a surpresa que, infelizmente, eu reservei para você, viu? Mário Júnior. Mas Mário é parceiro. Existe isso. Vamos conferir, então, existe isso de hoje, né, Mário? Vamos lá, vamos conferir aqui, né? Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Ó, Rapaz, sim. o que é isso aí? Pelo amor de Deus. Até você Será que fazia, a barra né? ficou diferente, mudaram o design? Nossa. O rapaz se atrapalhou. A barra, meu amigo, peraí. Esse até eu faria, viu? Esse até eu faria. Tem o próximo, né? Olha Vamos o ver o próximo. próximo vídeo, gente. Tem mais um. Eita. Olha. Parece você, Quem é Rafael. esse, Mário? Você tá ali correndo, né? Eu não, eu me aposentei. Ele ficou bravo, hein? Ó, foi pra cima, gostou? Não. Foi pior que foi reclamar, levou de novo. Você disse que parecia com o Renatinho esse camisa 7. Renatinho? Você falou. Eu tô fora, meu amigo. É brincadeira. Vamos lá, último vídeo, vamos lá. Existe isso. Aí. Olha isso, é agora, O que é agora. isso, hein, Mário? É agora. Ah, Que é isso? que é isso aí? Danos. Ô, o que é isso aí, Mário? Rodeio? Caiu, foi todo mundo aí. Danos. O futebol ficou longe aí, viu? Ô, fora. Ai, meu Deus. Eu nunca tinha visto uma jogada dessa. Sei não, viu? Coisas do Mário Eu Júnior. quero saber onde é que vocês pegam isso, viu? Isso é coisa do Mário Júnior. né? A cara A de produção Mário. ela é bem atuante. Eu sabe? vou agradecer a Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Rafa, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso para o programa, porque vem numa crescente muito grande. E agradeço demais estar aqui com você, com o Mário, com esse pessoal que eu gosto tanto e que acompanho há muito tempo também no futebol pernambucano. Obrigado. Mário, para não deixar você no vácuo, obrigado. Tá bom, um abraço, cuidado na vida, viu? E a gente encerra com as imagens dos ganhadores do sorteio do par de ingressos para o Jogo do Esporte, né? Tá aí o Alisson e o Vinícius, né? Muito bem, o Tribuna da Bola vai ficando por aqui. Próximo sábado a gente tá de volta, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau.